Deixa eu adivinhar, você vai fazer uma pesquisa, ou já está fazendo uma pesquisa, e precisa utilizar a técnica de coleta de dados de entrevistas? Está ainda meio tentando entender como isso funciona? Pois é, você caiu no vídeo certo, porque eu vou explicar para você, tintim por tintim, como funciona essa técnica de entrevista, quais são as características dessa técnica, quando deve ser utilizada, e você vai sair desse vídeo aqui já escrevendo, procurando planejar a entrevista que vai realizar. Eu sou o professor Hernan Gutierrez Ferreira e nesse canal aqui você sempre encontra temas relacionados à pesquisa científica. TCCs, monografias, artigos científicos, textos, enfim, todo e qualquer trabalho científico que você for realizar. Então inscreva-se e deixe o like aqui nesse vídeo. Eu vou te dizer uma coisa logo de prontidão sobre as entrevistas. Existem alguns procedimentos metodológicos dentro da metodologia de pesquisa científica. Um deles é o de coleta de dados. A coleta de dados pode ter diversas características. Uma delas é a entrevista. A entrevista faz parte de um procedimento que nós denominamos como observação direta intensiva. Você vai lá em loco entender o fenômeno que está acontecendo a partir de um modo qualitativo, não quantitativo na maioria das vezes. Por quê? Você vai entrevistar algumas pessoas, alguns envolvidos, talvez dentro do fenômeno que você deseja pesquisar, porque a partir desse olhar que eles entregarem para você a partir da entrevista, você vai fazer análises diante de tudo que foi exposto. Diante disso, os objetivos de uma entrevista são, primeiro, averiguar fatos. O que aconteceu afinal? Você vai lá conversar e entender isso. Também, verificar opiniões que se tem com relação a fatos acontecidos dentro de um determinado período, de uma determinada situação que você deseje pesquisar. Isso vai trazer como consequência você entender opiniões, entender sentimentos, entender situações emocionais que estejam relacionadas àquilo que você precisa entender como fenômeno. Agora preste atenção, na entrevista as pessoas costumam expor assuntos ou situações conscientes e quando nós falamos de sentimentos ou falamos de verdades verdadeiras, as pessoas às vezes costumam guardá-las para si, tá? Então sempre leve isso em consideração. As pessoas vão responder uma pesquisa de entrevistas sempre se pautando por algumas regrinhas de talvez não revelar absolutamente tudo que elas estão pensando nesse determinado momento. É uma falha? É um problema? Pode ser, dependendo da pesquisa que você está fazendo, tá? Mas em momento algum isso invalida o que nós estamos entendendo como metodologia de coleta de dados a partir de entrevistas. E um parêntese aqui, se você ainda está com muitas dúvidas para iniciar o seu TCC, eu elaborei um curso gratuito chamado Como Fazer um TCC Rápido. O link é o primeiro que aparece aqui na descrição. Eu recomendo que você termine de assistir esse vídeo e já se inscreva nesse curso para você poder definir todas as bases estruturais do seu trabalho acadêmico. Agora vamos ver os tipos de entrevistas que podem ser realizados de acordo com a metodologia de pesquisa científica. Lembrando que eu não tiro isso da minha cabeça. Eu sempre me fundamento para a metodologia nas obras de Lakatos e Marconi e também na obra de Prodanov. Se você não sabe quem são esses autores, eu recomendo que você dê uma passada lá no meu canal no Telegram, porque eu sempre estou publicando até alguns documentos já com algumas citações separadas para você poder utilizar dentro do seu trabalho, artigo científico ou monografia. O primeiro tipo de entrevista que você pode utilizar cientificamente é a entrevista estruturada. O que é uma entrevista estruturada? É quando você chega para o entrevistado com um roteiro de perguntas pronto. Você chega lá com as perguntas exatas que você vai fazer para esse entrevistado. Nenhuma pergunta a mais e nenhuma pergunta a menos. Você simplesmente vai seguir o roteiro de perguntas para todos os entrevistados que você for colocar dentro do seu trabalho. Isso aqui vai permitir que você faça comparativos reais, tá bom? Entre as respostas das pessoas, tá? Vai permitir esse cruzamento para a análise de respostas. Também existe a entrevista não estruturada. Ué, qual é a entrevista não estruturada? É aquela que não tem um roteiro rígido como a entrevista estruturada. Você chega lá disposto a compreender, fazer uma leitura da situação e em cima dessa leitura você vai proferir, entregar as perguntas para os seus entrevistados e você vai coletar os dados de acordo à necessidade que você está percebendo naquele ambiente, naquele momento em que você foi. Você pode então optar por 3 modelos de entrevistas não estruturadas: a entrevista focalizada, a entrevista clínica e a entrevista não dirigida. A entrevista focalizada é naquela na qual você já chega com um
Roteiro de tópicos. Não são as perguntas fechadas, mas você chega com um roteiro de tópicos que devem ser supridos durante as entrevistas que você está coletando. O segundo modelo, a entrevista clínica, ela vai permitir que você entenda mais aspectos emocionais relacionados a essa pessoa que você está entrevistando diante de um fenômeno que aconteceu. Então você, para isso, já pode chegar com um roteiro predeterminado de perguntas, mas não um roteiro estruturado, tá? Vai ser um roteiro flexível. Por quê? Porque você está fazendo uma entrevista não estruturada. Você pode também fazer uma leitura daquele contexto, daquela realidade e tentar entender outros fenômenos que são revelados a partir das respostas que o mesmo entrevistado está entregando para você. E o modelo de entrevista final dentro dessa categoria de não estruturada é a entrevista não dirigida. E aqui você deve imaginar, talvez, um programa de televisão em que se fazem perguntas. Você vai simplesmente explorar ao máximo as respostas que o seu entrevistado já deu e, a partir dessas respostas, trazer novos questionamentos, novas perguntas, trazer situações que você já havia planejado trazer para essa entrevista, mas também colocar outras que você sentir naquele momento que devem ser colocadas, porque simplesmente vão ajudar a render mais esse material. Por isso comparei, é como se fosse uma entrevista jornalística. Vai ter uma leitura do contexto atual e você abordará questionamentos a partir da leitura momentânea que você está fazendo daquela situação. Então já vimos dois tipos de entrevista. Entrevista estruturada, não estruturada, e já vimos inclusive 3 modelos de entrevista não estruturada. E agora vamos ver um terceiro tipo de entrevista, que é a entrevista painel. Essa entrevista painel consiste em você fazer questionários ou perguntas e aplicar essas perguntas em momentos diferentes. As mesmas perguntas para os mesmos públicos em momentos diferentes. Isso aqui vai servir para quê? Como uma espécie de termômetro para você enxergar as mudanças de percepção ao longo do tempo. Então você entendeu os tipos de entrevista? Se você está fazendo um TCC, eu recomendo que você se inscreva no meu curso gratuito Como Fazer um TCC Rápido, porque nesse curso eu basicamente estou entregando para você toda a parte estrutural que você precisa planejar para poder botar a mão na massa. E se você já está inscrito nesse curso, eu recomendo então que você se inscreva no canal, curta esse vídeo aqui e o compartilhe com os seus colegas que estão também nessa mesma missão de fazer um trabalho científico, um trabalho acadêmico. Beleza, então eu vou fazer um negócio bem bacana com você. Eu vou soltar lá no canal, no Telegram, um documento com todos esses tipos de entrevista que a gente viu na aula de hoje. Então, clique no link que está aqui na descrição desse vídeo, vá no Telegram e baixe esse documento para utilizá-lo no seu trabalho. Eu agradeço por você estar aqui, a gente se encontra numa outra oportunidade. Tchau, tchau!